Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira gravação do SCS Podcast. E a gente está tendo a honra de estrear aqui hoje com o pé direito. Vamos ter a companhia, bater um papo com o Eric Navarro, que é várias coisas na verdade, né? Mas entre as principais aí, as que chamam mais atenção, juiz federal, professor de processo civil há alguns bons anos. E hoje vai bater um papo com a gente aí sobre carreira, sobre gestão, sobre marketing, tudo isso que envolve o direito e desde que sejam temas extrajurídicos. Então tudo que pode agregar na carreira dos advogados e profissionais jurídicos, a gente vai tentar explorar aqui hoje e falar um pouco sobre a sua vida também, Eric, que você tem uma caminhada que é muito bacana, você tem ali alguns pontos não tão comuns assim. Então quero te agradecer por ter aceitado o convite e seja muito bem-vindo. Aqui do meu lado temos o nosso gerente de marketing, Nathan, que vai estar com a gente batendo esse papo aí hoje. Muito prazer, gente. Legal, obrigado Ronan, obrigado Nathan, prazer enorme estar aqui com vocês, aqui nesse espaço da SCS. Enfim, uma alegria grande. Se a gente vai falar de coisas não jurídicas, a gente tem mais chance de ser menos chato, né? Que ótimo. Com toda certeza. Eric, para começar nosso bate-papo, queria que você falasse quem é você hoje, assim, como que você se definiria? Porque eu não gosto de definir as pessoas, né? Eu gosto que elas se definam. Então, boa pergunta, assim. Cara, eu sou uma pessoa em busca de melhorar os sistemas em que eu estou inserido. Então, um dos sistemas é a minha família, que é uma prioridade que eu busco melhorar. Outro sistema é o sistema de justiça, e já há algum tempo as coisas que eu tenho feito para tentar melhorar esse sistema, e aí dá para melhorar de dentro, né, como juiz, mas dá para melhorar de fora, como pesquisador, como professor. E também através da educação, que para mim é algo extremamente relevante. Então acho que eu sou um pouco isso, eu sou um sujeito que tenta, um mecânico de sistemas, digamos assim. E enquanto professor e magistrado, se tivesse que escolher só uma carreira, qual que você escolheria? Eu escolheria magistrado. Eu gosto bastante da magistratura, é uma atividade que, por mais rotineira que ela seja, ela nunca me cansa. Ela sempre se renova a cada dia, né? Uma coisa meio medusa. Você corta uma cabeça, vem outra. E eu tenho sempre empolgação, motivação para fazer o que eu faço lá. De modo que eu acho que se eu tivesse que escolher, ainda bem que ninguém me propôs essa escolha, né? Espero que nunca proponham, mas eu escolheria ser juiz. Que o CNJ não nos ouça, né? O CNJ ele tem respeitado bastante a atividade docente dos magistrados, porque eles entendem que é uma forma do juiz se manter atualizado também, né? É importante que o juiz não pare de estudar. Então, de maneira geral, eles incentivam a atividade. Essa é até uma pergunta que eu já fiz para alguém, não lembro se foi para você, para algum juiz também. Você acha que a docência para magistrados, promotores, acaba sendo uma forma também de controle jurisdicional ali, porque acaba vinculando a pessoa o que ela ensina? Não, de forma alguma. Eu acho que a docência ela é utilizada, às vezes, de maneira um pouco mais enviesada, até por advogados, né? Que tentam emplacar suas teses desde a faculdade para depois usarem as mesmas teses em juízo, principalmente teses na advocacia criminal. Eu vejo isso com bastante constância. E tudo bem, assim, acho que tá cada um se movendo de acordo com os seus incentivos, né? O juiz não, eu acho que tem um autor, ele é um jurista, né? Mas ele é mais que isso, ele é um pensador. Então, um dos principais juristas americanos vivos, um cara chamado Richard Posner. Ele estuda economia e direito. Ele é um dos fundadores dessa corrente de pensamento que é a análise econômica do direito. Ele é juiz federal, professor da Universidade de Chicago, tem uns 90 anos de idade, eu tive o prazer de conhecer há alguns anos. E ele criou uma equação para medir os incentivos da atividade do juiz, né? Porque o juiz é um sujeito que tem vitaliciedade depois que passa 3 anos na carreira, tem estabilidade e redutibilidade de vencimentos, entre aspas, né? Porque a inflação corrói, mas enfim, tem redutibilidade mesmo, não vai ser demitido. Então ele não tem um incentivo a priorístico para estudar, por exemplo, né? Ele tem que julgar ali os processos dele e tal. Então, ter uma atividade acadêmica, fazer um mestrado, fazer um doutorado, ou então ensinar alguma coisa para alguém, obriga esses neurônios a estarem em movimento, né?
Então, acho que isso é absolutamente fundamental. E agora, respondendo tecnicamente sua pergunta, se você for lá para as neurociências, você vai ver que imparcialidade não existe. Não existe. Então, independentemente se o juiz vai exercer uma atividade acadêmica ou não, ele é uma pessoa que tem uma lente, que tem um determinado filtro, que tem alguns vieses. A gente tem um sistema para combater isso na medida do possível, mas é como aquela bolinha de tênis que quando bate na rede, ela não vai voltar e ficar parada em cima da faixa. Ela vai sempre cair para um lado. Essa é a imparcialidade do juiz. É um mito. Então você acha, vamos pegar uma área como criminal, por exemplo, que é mais polêmica. Você acha que é plenamente possível um juiz de uma vara criminal chegar em sala de aula e falar, ó, é assim, isso que é o certo, é isso que é a jurisprudência, a doutrina, é isso que está na lei, e no dia a dia dar uma decisão contrária ao que ele ensina? Eu acho que é possível, eu acho que acontece. Não com tanta frequência, mas acho que acontece. Eu acho que o juiz ele deveria, para se preservar um pouco, ser o mais legalista possível. Mas o problema é que mesmo no Brasil, mesmo sendo legalista, você ainda não tem as coisas tão bem determinadas, né? Porque no Brasil tem um troço chamado hermenêutica, né? Hermenêutica é um ramo do pensamento, é o jeito de você interpretar coisas. Mas a hermenêutica no Brasil, no direito brasileiro, ela parece um braço de um sujeito que pratica aquele negócio dos músculos, como é que chama? CrossFit? De halterofilismo e tal. É super bombada, né? E aí as interpretações vêm, são muitas. Os tribunais também mudam muito as suas interpretações. E então, mesmo o juiz legalista, ele ainda tem uma grande margem para decidir o que ele acha certo. No fim do dia, e eu ensino isso para os meus alunos, né? Ontem mesmo a gente estava falando isso. No fim do dia, o juiz decide o que ele acha certo e depois ele busca a fundamentação jurídica, e não é só o juiz. Todo mundo faz isso porque é assim que o cérebro funciona. Até a gente no dia a dia, né? Por exemplo, decisão de compra. Primeiro a gente decide que vai comprar, depois a gente tenta buscar alguma justificativa. Quem tem esposa, principalmente, passa muito por isso, né? E às vezes é o contrário, é a esposa que decide comprar e depois ela arruma um jeito de justificar para você. Mas vamos voltar então um pouquinho ao assunto. Eu acabei avançando porque a gente teve a deixa. Quero falar um pouco sobre o início aí, o Eric antes do direito. Porque hoje, acho que principalmente por causa da internet, talvez as pessoas tentem buscar vários motivos para justificar as próprias frustrações. Então olhem para você e imaginam que você é um cara que talvez tenha vindo de uma família extremamente bem estruturada financeiramente, que teve uma vida fácil, que não passou por nenhuma dificuldade, porque você acabou atingindo ali um nível profissional que a maioria não atinge. Então, eu queria que... Eu já conheço, na verdade, né, os bastidores, mas eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a caminhada até chegar no direito. Quem era o Eric aí antes de conhecer o direito? Ronan, essa é uma história que eu gosto de contar, menos pela minha história em si, mais porque eu sei que ela é uma história relativamente inspiradora, porque eu vou conversando com as pessoas e eu percebo isso, né? Que quando as pessoas ouvem algumas coisas, elas falam, poxa, agora eu tenho mais esperança e tal, então por isso eu conto isso quantas vezes for necessário. Forem necessárias. Mas, basicamente, é uma história que começa de um jeito muito torto, né? Porque eu sou aquele estereótipo do o pior aluno da sala. E não é o pior porque é meio preguiçoso, mas se dava bem com as menininhas. É o pior porque era o pior mesmo. Assim, eu tinha dificuldade cognitiva. Então, depois de um tempo, a gente foi descobrir. Naquela época não era tão comum, né? Não se ia tanto em psicólogos ou psiquiatras como hoje. Depois, lá na frente, a gente foi descobrir que era dislexia e também déficit de atenção, cuja sigla eu não consigo falar por causa da dislexia, para você ter uma ideia. Então eu realmente tinha muita dificuldade de aprender, e as escolas também, elas não estavam preparadas para lidar com esse tipo de aluno, né? Que você precisa desenvolver mais outras áreas, criatividade, tratar de um jeito um pouco diferente e tal. E aí era muito ruim, porque as pessoas falavam que eu era burro, que eu usava expressões que nem se usa mais hoje e tal. E era muito triste, era muito, muito, muito difícil.
E quando eu cheguei no final do ensino médio, que na época a gente chamava de colegial, com aquelas notas péssimas e tal, eu não queria fazer faculdade, porque eu achava que estudar não era para mim. Porque, afinal de contas, você apanha de todo mundo, os professores te acham um incapaz, seus colegas de sala te acham incapaz, todo mundo né? Você acaba acreditando naquilo. E aí é o momento que você tem que ter alguém na família que te ajude, né? Ou algum amigo próximo, enfim. Eu tinha, por sorte, meus pais. Meu pai falou, não, tem que fazer faculdade de qualquer jeito. Eu falei, tá bom, fazer o quê, né? Engenharia? Robótica? Não vai rolar. Ele, não, faz direito, porque direito... Ele estava certo, né? Direito é uma faculdade mais acessível mesmo, até hoje. A faculdade, né? Sim. Depois da faculdade é outra história. Isso é um problema, inclusive, né? Isso é um grande problema. Então eu fui fazer a faculdade de Direito. Obviamente, eu fiz faculdade privada, porque eu não tinha condições, não tinha conhecimento para passar no vestibular, assim, mais difícil, mas eu fiz uma boa faculdade. Só que não tinha grana para pagar a faculdade. Então, logo no começo da faculdade, eu comecei a trabalhar na área de vendas, que era do meu pai, né? Meu pai é representante comercial. E eu fui basicamente fazer a mesma coisa. A gente às vezes faz o que os nossos pais fazem, né? Como diz a música lá do Bruce Springsteen, o The River. E aí eu comecei como vendedor. Basicamente o que eu fazia era comprar um monte de material descartável, desse que vendem em farmácia, band-aid, atadura de crepe, gesso, esse tipo de coisa. Aí botava no carro, ia rodando as farmácias de bairro lá em São Paulo, que não eram farmácias de rede, vendia por um precinho um pouco acima. Na farmácia de rede você não tinha abertura, né? Já tinham contratos. Farmácia de rede era mais difícil, né? Depois, lá na frente, quando eu cresci na minha carreira de vendedor, até consegui fechar com uma ou outra rede. Mas as redes não eram tão onipresentes como elas são hoje, né? Tinha muita farmácia de bairro. Eu basicamente fazia isso. De dia eu fazia isso e de noite, quando dava tempo, quando eu tinha motivação, eu ia para a faculdade. Mas era um ambiente já melhor, assim, era um ambiente que eu já me sentia mais respeitado, não tinha que ficar fazendo cálculo, e realmente a faculdade de Direito é mais tranquila de levar. Então, mesmo tendo sido um aluno nota 6, né, na faculdade de Direito, e quando eu falo nota 6 é porque foi nota 6 mesmo, acho que 6.2, alguma coisa assim, eu já me sentia bem, já me sentia numa zona de conforto que eu nunca tive. Então, isso foi muito bom. Mas foi tudo muito difícil, né? Você vê, quando eu me formei, eu fui acabar de pagar a faculdade quase 2 anos depois de formado. Tinha uma dívida monstruosa na PUC. E a PUC... Onde você morava nessa época? Eu morava em São Paulo. E hoje você já é um quase carioca de coração, né? Mas... eu sou mais carioca do que muito carioca, na verdade, né? Eric, um dos pontos que você falou que eu achei bastante interessante, eu acho que possivelmente isso pode passar na cabeça de muitas pessoas. Você disse que no processo da faculdade você era vendedor, né? Assim, não sei se você lembra, mas o que você pensava nessa época, assim, de, cara, eu quero continuar com isso daqui, eu quero seguir uma outra carreira? Eu não pensava, eu vivia o dia. Eu tinha minhas metas de venda do dia, eu tinha que fazer minhas coisas do dia, e de noite, quando eu ia pra faculdade, cada dia eu tinha um interesse diferente. Tinha um dia que eu queria ir pro bar, tinha um dia que eu queria ficar trocando ideia com a galera, tinha um dia que eu queria assistir aula. Tinha bons professores. Sim. Então, eventualmente, assisti uma aula ou outra. Mas a sua pergunta é boa, cara, porque quem me fez essa pergunta na época foi ele, meu pai, de novo. Ele virou e falou assim, escuta, e aí, né? O que você vai fazer? Eu falei, não, tô fazendo, tô vendendo aqui, agora eu sou o melhor vendedor. Ele, não, mas você não pode ver isso por resto da tua vida, né? Apesar de ser uma profissão super digna, era a profissão dele. Mas ele achava que eu tinha um diploma bom, que deveria ser utilizado. E aí, o que aconteceu? Eu falei, bom, então tá, me convenci disso também. E aí a gente tinha que ter estratégia, olhar para o mercado e ver quais eram as possibilidades. Aí o que eu percebi, Nathan? Eu percebi que todo mundo ali na minha faculdade estava super encaminhado. Os caras trabalhavam em bancas, né? Bancas são escritórios de advocacia muito reconhecidos em São Paulo. Já trabalhavam como estagiários já há algum tempo.
estavam para ser efetivados. A PUC facilita um pouco isso também, A né? PUC é uma excelente faculdade para formar advogados. Legal. Tinha muito filho de advogado com escritório muito bem constituído. Alguns dos maiores do Brasil, inclusive. Não vou citar nomes, né? Porque não precisa. E tinha uma galerinha, que era pouca gente naquela época, que queria prestar concurso público. Eu me lembro que eu tinha um professor que era promotor, cara muito legal, ele é importante na minha vida. Tinha um amigo que o pai, acho que era promotor também, ele estava pensando em prestar concurso. E eu não sabia o que fazer. Aí toda essa galera encaminhada na advocacia, todo mundo falando 2 idiomas, às vezes 3 idiomas. Né? E eu só malemar ali o português. E aí eu meio que, né, e meu pai, a gente conversando, ele, cara, talvez carreira pública. Talvez a carreira pública. Não sei se foi um acerto, sabia? De verdade. Eu acho que eu poderia ter ido bem na advocacia. Ter me desacreditado naquele momento sem antes tentar, não sei se é a solução mais inteligente, mas foi na época o que me ocorreu. Sim. Acabei indo pro concurso público. Sim. Foi isso. Interessante, né? É porque eu acho que é bom falar disso, porque tendo em consideração algumas pessoas que fazem faculdade de Direito e às vezes trabalham com trabalhos que não querem, né? Às vezes a pessoa pode ficar se perguntando, cara, eu não queria estar aqui, ou não queria estar fazendo isso. Mas talvez o melhor momento é viver cada dia ali o seu momento e construir algo ali naquele momento para... às vezes nem planejar tanto assim, igual você disse, né? Que não planejou tanto assim o futuro, mas viveu cada momento, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Que futuro, né? Assim, é claro que você tem que ter alguma previsibilidade, mas o mundo tá mudando demais. A minha geração é uma geração que vai ter de 8 a 10... não, mais. A geração anterior à minha, a que se aposentou em 2020, eu estou falando isso porque é uma pesquisa, ela teve na média de 8 a 10 empregos na vida. A geração que entrou no mercado de trabalho agora vai ter 30. Sim. Então, assim, não é onde você está, é o que você está fazendo. Isso vai mudar muito ao longo da vida. E as pessoas estão muito pouco preparadas para isso, e no direito menos ainda, né? Porque o direito é o último lugar a ser impactado pelas coisas. As ruins e as boas. Assim. Passou por todas as áreas. Qual que é a última? É o direito. Então a gente está vivendo como se nós vivêssemos em 1980, em 1990, e simplesmente não vai dar certo, né? Vai implodir. Quem já percebeu isso vai aproveitar uma série de oportunidades que a maioria das pessoas não aproveitará. Isso é verdade, isso é verdade. Eu venho de outra área, né? Eu venho do marketing, não venho do mundo do direito. E logo quando eu entrei na SES, eu vi quanto que o mundo do direito parece que está há anos-luz atrás. Você percebeu isso? Do mercado normal, assim, né? Então, exato. Até conversando com o Ronan, às vezes, algumas coisas. Cara, como assim isso ainda não existe no direito? Ele não consegue acreditar. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa com mais ou menos 110 respostas, onde entre algumas das perguntas que a gente rodou na pesquisa, tem a questão de remuneração. Quanto a pessoa ganha como contratada, ali como associado, ou quanto ela fatura na advocacia autônoma no escritório próprio. 65%, cara, responderam que ganham abaixo de 5 mil. Ele ficou incrivelmente surpreso com isso. Porque o marketing hoje é uma das áreas que melhor pagam, né? E quem vê de fora o direito acha que é um negócio muito robusto, não, né? Porque a minha percepção do advogado, de quem tava ali no direito, era o cara que, tipo, Harvard, né? Terno feito à medida, andando de Rolls Royce, aquela coisa toda. Mas só que quando eu cheguei eu vi que é um outro contexto, né? Completamente diferente. Não que isso seja ruim, mas eu acho que falta exatamente esse ponto que você falou, da evolução. Né? De fato se contextualizar com o mundo que a gente está vivendo hoje. Porque o direito brasileiro também é uma coisa muito surreal, né? Sim. Tem uma grande desigualdade de distribuição de riqueza por um motivo muito simples. Tem gente demais. Então, só de advogados são quase 1.300.000. Só de bacharéis em direito tentando ingressar na advocacia via exame de ordem, quase 1 milhão. E todos os anos, 200, 300 mil novos bacharéis em direito. E mais novas faculdades, né? 800 mil estudando. Então, assim, para onde vai esse mundaréu de gente, né? Claro que não cabe todo mundo dentro do direito. Não cabe.
Mas continuando sua história, então. O ponto lá que você estava falando sobre o seu processo quando seu pai te perguntou o que você queria. Então, cara, esse é um ponto que vale muito a pena estressar, porque assim, eu atuo como professor dando aula para esses dois grupos totalmente diferentes. O grupo do pessoal que quer concurso público, eu faço já há muito tempo, e o grupo dos advogados, que eu tenho feito mais recentemente, tem sido muito gratificante para mim conversar com os advogados. O que eu percebo? Eu percebo que dessa galera que está aqui prestando concurso público, a grande maioria devia estar advogando. E não está advogando porque tem intolerância ao risco. Quer dizer, a pessoa, na verdade, não é que ela não gosta de advogar. Ela não gosta de exercer nenhum papel no mercado privado, seja ele qual for. Sim. Ela quer ter um salário. Então, se ela tivesse sido formada em enfermagem, ela ia prestar concurso para enfermeiro, para trabalhar em algum hospital público. Sim. Ela não ia trabalhar no hospital privado, sim, porque ela tem intolerância ao risco. Então, tem muita gente fazendo concurso público por falta de maturidade. E, de repente, nem é aquilo que a pessoa quer, não estuda da forma correta, sabe? E me chama a atenção, porque isso aconteceu um pouquinho comigo, né? Não por intolerância ao risco, que eu acho que eu fui um cara que tomou muito risco na vida, mas por não acreditar que fosse possível para mim, sem ao menos ter tentado, né? Sim. Quando você tomou a decisão de estudar para concurso público, e aí, considerando que concurso público não é nosso foco aqui, mas nesse cenário de um cara com dislexia e déficit de atenção. Esse é um bom ponto. Cara, e aí, conversando com você, eu já ouvi você falando algumas vezes que você foi desenvolvendo métodos para conseguir performar ao longo da vida, né? Até porque tudo que você faz na sua vida é baseado em estudo. Então, por exemplo, essa história de você ter aprendido a falar inglês ali na marra para poder ir para Harvard é sensacional. Eu quero ter falado disso depois. Mas então, como é que você lidou com isso, cara? Porque estudo para concurso público é algo que você repete todo dia, é chato, é monótono, e isso para quem tem déficit de atenção é um inferno, né? Por isso que eu tive que desenvolver. Na verdade, isso me ajudou. Porque as pessoas acham que elas têm que se transformar em juristas para prestar concurso público, né? Quando, na verdade, elas têm que saber o básico do básico do básico para poder fazer aquelas provas lá. E eu tenho, obviamente, dificuldade com leitura, porque o déficit junto com a dislexia, eu leio muito devagar. Então, até hoje, Ronan, eu escolho muito bem aquilo que eu leio. Então, eu acho que eu tenho um filtro muito bom para escolher bons livros, bons autores e tal. Por outro lado, eu gostava muito de aula, porque você tá na sala de aula, na época tudo era presencial, né? Com o mundo online hoje é difícil para mim. Então, você tá na sala de aula, o professor tá ali falando, se mexendo, chama atenção. Déficit de atenção, o que você precisa fazer? Você precisa estar sempre envolvido com uma atividade de aprendizado. Então, você precisa, por exemplo, anotar, né? Então, eu tentava ter um caderno bom. Assistia todas as aulas e simplesmente não lia nenhum livro. Então eu fiz um bom caderno, assistia todas as aulas do curso preparatório e com isso eu passei muito rápido, porque as pessoas estudam assim, né? Vou ler esse livro aqui, agora eu vou estudar não sei o quê, deixa eu ver o que fala o tribunal tal, o autor XYZ. Isso não era uma possibilidade para mim. Então basicamente eu confiei nos professores, eram bons professores. Falei, vou aprender o que esses caras estão ensinando. E vou fazer prova em casa para ver como é que é. Era isso que eu fazia. Aí muito rápido eu passei. Foi ótimo. Não deu nem tempo Legal. Vou tentar advocacia, não sei se que concurso é para mim ou não. Como foi tudo muito rápido. Rápido quanto? Da formatura até... Cara, eu me formei, sei lá, em dezembro de 99. Em abril... Posso estar errado nas datas, assim, mas é próximo disso. Em abril de 2000, eu comecei o concurso para juiz do estado, lá em São Paulo. Passei da primeira fase. Eu sei que, assim, em agosto daquele ano, do ano 2000, eu estava na prova oral da magistratura de São Paulo. Legal. Que eu reprovei. Mas, assim, como foi meu primeiro concurso, eu já vi que eu ia conseguir, né? E ao longo desse concurso... Essa foi uma época muito difícil lá em casa, assim. Eu me lembro de, não durante muito tempo, mas coisa assim de 15 dias, 20 dias a gente flertar ali
até com insegurança alimentar, sabe? E eu me lembro do meu pai falando, cara, você não pode ficar esperando esse concurso de juiz, você pode não passar, um troço difícil e tudo mais e tal. E tinha aberto um concurso para analista do TRF, que era um concurso para bacharel em Direito, no Tribunal Regional Federal, tipo auxiliar de juiz, né? Essa ideia é perigosa do concurso meio, né? Mas ele falou, faz porque você nunca sabe. E a gente precisa do dinheiro. E não deu outra, cara. Eu reprovei na magistratura, foi um puta baque, mas coisa assim, de um mês depois, eu passei em primeiro lugar nesse outro concurso. Caramba. E aí me chamaram assim, na sequência. E aí eu comecei a ganhar dinheiro. Nossa. Né? E foi muito importante pra mim. Ficou quanto tempo? 6 meses. E aí já foi aprovado no Aí eu Magistratura passei Federal. para procurador do Bacen, do Banco Central, que é a Autoridade Monetária Nacional. Aí já era um concurso muito parrudo. E aí eu conheci as pessoas mais inteligentes da minha vida, assim, até então, né? Eu falei, nossa, eu quero ficar aqui, cara. Tipo, eu sou a pessoa mais burra disparado. Mas respeitado, né? Não igual na época do colégio. Eu conheci muita gente muito boa. Zé Reinaldo de Lima Lopes, que era professor de História do Direito na USP. Uma galera nova, super cabeça, interessada em outras coisas, sem ser direito, interessada em poesia, em música, que sempre foram meus interesses, né? Eu tinha esse lado boêmio. E aí eu vivi a vida, eu parei de estudar. Eu vivi a vida, vivi pra valer, porra. O prédio do Banco Central era na Avenida Paulista. Caramba. Quer dizer, essa vaga que eu ocupei, né, era na Avenida Paulista. Então, eu frequentava os cinemas ali da Augusta, tinha todo o burburinho ali por perto, tinha os bares que a gente gostava, que a gente aprendi a fumar charuto nessa época, então eu ia com o pessoal fumar charuto. E eu gostava do trabalho também, até que começou a ficar maçante, né? Aí eu voltei a estudar. Mas ali, na minha cabeça da época, a minha vida estava resolvida, né? Depois que eu fui entender que a vida nunca está resolvida. Ela não está resolvida agora. Entendi. Legal. Interessante, cara. Esse é um dos pontos interessantes, porque eu creio que algumas pessoas, quando não estão no lugar onde querem, voltando um pouco naquele assunto, elas acham que quando chegar no lugar onde elas querem, vai tudo se resolver. Nunca é assim. Né? Tudo vai ficar tranquilo, vai ter paz, e quando na verdade ela vê que talvez não seja tudo aquilo que ela almejava. Né? Porque é o seguinte, as pessoas, Nathan, elas acham que o paraíso é um comprimido, né? Como diz o Cazuza. Sim. Então que elas vão tomar aquele negócio, vão ocupar aquela posição, elas vão conquistar aquilo e a vida vai estar resolvida. Só que na verdade tem um problema na vida que é um problema existencial. Sim. Que é um problema filosófico, é o significado da vida, né? Se a gente for ler lá os existencialistas, eles vão dizer, você precisa construir significado para sua vida todo santo dia. Então a gente está numa corda bamba, a gente vai viver nessa corda bamba até o dia da nossa morte. Então não adianta se iludir. Né? Claro que a gente tem que buscar as coisas, buscar melhorar, buscar satisfações e tal, mas essa construção de significado é eterna. Então essa estabilidade ela é ilusória, sabe? Pegando esse gancho, quando eu te perguntei quem é você, né, pedi para você se definir, você me respondeu mais falando sobre o seu propósito hoje. E aí, como que surgiu esse propósito? Porque imagino que não foi do nada. Inclusive, é até uma pergunta que já me fizeram, né? Falei, cara, qual que é o seu propósito? Como que você descobriu isso? E eu sempre falo, né? A gente descobre no meio do caminho. A motivação inicial nunca é o propósito. Então, quero saber como que o seu propósito nasceu. Cara, concordo 100% com você. Inclusive, essa é uma ótima desculpa para as pessoas não fazerem nada, né? Não descobri meu propósito ainda. Deixa eu ficar aqui na praia enquanto eu tento descobrir. Ou reclamando da vida, que nada dá certo e tal. Cara, nessa época eu não tinha propósito algum. Meu propósito era sobreviver. No fim do dia, todo mundo quer sobreviver. A vida é uma eterna luta pela sobrevivência. Mas eu não tinha, assim, eu fico maravilhado com algumas pessoas mais novas. Hoje vocês mesmos são super novos e tem uma visão que, assim... Na idade de vocês, cara, tipo, meu propósito é que o São Paulo fosse campeão no ano seguinte, assim, sabe? Coisa que acontecia naquela época, né? Hoje não acontece mais. Eu não tinha propósito nenhum. Quando eu comecei a pensar nesse negócio de propósito, eu vou te falar quando foi, cara. Foram, assim, muitos anos depois, e eu tava já na Magistratura Federal, já no Rio de Janeiro, já tinha feito mestrado e tinha uma coisa que me incomodava, que sempre me incomodou desde a faculdade, que sabe quando tem alguma coisa que te incomoda, você não sabe exatamente o que é,
Vamos supor que tem um cheiro ruim no ambiente, mas você não sabe se é um rato morto, você só sabe que tem um cheiro ruim no ambiente. E eu não sabia o que é. E aí, cara, com o tempo, eu fui percebendo que era um problema sistêmico. Na verdade, o direito brasileiro, ele reproduz a nossa cultura, a nossa sociedade, com enormes falhas sistêmicas. Só que tem uma diferença. O direito meio que dá para corrigir, porque você pode alterar algumas leis, você pode alterar algumas instituições, você não vai... Eu não acredito em salvadores da pátria, né? Mas você pode dar... Se você diagnosticar o problema, você pode dar passos ao encontro de soluções. E aí eu percebi que era isso que me incomodava. Lá na faculdade, quando o professor falava assim, quando acabar o processo, daí tem o processo de execução. Eu falava, porra, mas como é que pode? Se já acabou o processo, se já falou que é meu, como é que tem um outro processo? Eu não conseguia entender. E eu via que eu estava certo, porque é incompreensível. E as pessoas, nós estamos em 2022, né? Então eu estava lá em 1996, 97 na faculdade. E as pessoas continuam falando a mesma coisa. Desculpa, não pode bater na mesa. As pessoas continuam falando a mesma coisa. As pessoas continuam criando cada vez mais dificuldades para que o sistema funcione. Seja o sistema de justiça civil, seja o sistema de justiça criminal, e as desculpas são sempre as mesmas. Então, no fim, você tem um sistema que serve para alimentar as pessoas que movimentam o sistema, mas o sistema não está a serviço do bem-estar social, que é o grande objetivo de existir um Estado de Direito. Então a gente só topou o Estado cobrar tributo da gente para ter segurança, para ter acesso a algumas necessidades de serviços básicos importantes, dignidade e tudo mais. Mas não, o sistema jurídico brasileiro ele continua funcionando para ele mesmo, por ele mesmo. Aí eu descobri meu propósito. O meu propósito era, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não vou mudar o sistema, entendeu? Eu não tenho essa ilusão, essa falta de maturidade. Mas tudo que eu fizer de agora em diante para o direito vai ser para tentar esclarecer esse problema, trazer ferramentas que possam fazer esse sistema evoluir e assim por diante. Eu tenho feito isso, cara. Isso tem me movido em várias frentes diferentes. Entendi. Cara, sensacional. E quando que Harvard entrou aí nessa história? Muito depois. Por acaso. Não, foi mais ou menos nessa época, porque eu percebi que eu estava reproduzindo o sistema mais ou menos quando eu terminei meu mestrado. Então, sei lá que ano que foi isso. 2007, não sei, por aí. Eu falei, puta, eu acho que eu tô reproduzindo o sistema. Que eu fiz o mestrado de novo na PUC São Paulo, porque aí eu queria fazer com alguns professores lá que eram ótimos, excelentes. Mas ainda assim, eu tava um pouco no mais do mesmo. Tava aquela discussão de sistema de precedentes, aí eu comecei um sistema de precedentes. Isso pode melhorar alguma coisa? Aí percebi que sim, mas eu fui para lá, escrevi meu livro sobre precedentes, que foi minha dissertação de mestrado, mas ainda sem consciência, só percebendo que tinha um cheiro ruim na sala. Aí eu falei, bom, fiz mestrado, preciso fazer o doutorado, porque eu sou preguiçoso, tenho toda aquela dificuldade para estudar. Então eu tenho que me forçar, preciso colocar um desafio. Quando você se mete para fazer um mestrado, um doutorado, você coloca em jogo sua reputação. Você não vai querer passar vergonha. Então é o desafio que eu me colocava para estudar. Beleza, comecei a fazer o doutorado na UERJ. Pô, eu tô no Rio há muitos anos, por que não vou fazer na UERJ? Fazer na UERJ. Comecei a fazer na UERJ, e aí eu vi que o doutorado era um trabalho muito mais difícil de ser feito, né? Muito trabalhoso. Eu falei, cara, eu não gosto desse troço. Vai ser muito difícil eu fazer uma coisa assim, tão profunda, que dá tanto trabalho sem gostar. Aí entrei em crise. Eu falei, e agora? Não gosto. Aí tive que começar a olhar para fora do direito. Começar a olhar para outras ciências que pudessem ajudar o direito. Porque o direito brasileiro, por ele mesmo, está condenado. No meu modo de ver. Ele é autofágico, sabe?
Aí eu comecei a conhecer um pouco de economia. Cara, quando eu comecei a ler, eu comecei a ficar fascinado. Eu falei, nossa, cara, mas isso é muito legal. E tinha a análise econômica do direito, que era exatamente essa junção. Aí eu fiquei fascinado. E aí, na época, a pessoa que estava comigo falou assim, ela era muito voltada para coisas de fora do Brasil e tal, já tinha essa cabeça, né? E ela falava, pô, vamos estudar fora. Aí eu não dei bola, eu falei, cara, não vou, porque, cara, eu nunca fiz uma aula de inglês na vida, não sei aquelas aulas da escola, né? Porque eu não conseguia aprender 2 mais 2. Ela, não, mas você estuda, não sei o quê, tal. Aí eu falei, pô, será que dá, né? Seria legal. Porque não tinha muito onde estudar análise econômica. Aí eu inclusive, falei, acho que eu vou mudar minha tese. Vou falar de análise econômica do direito e vou enfiar em alguma coisa que caiba no meu projeto, que já foi aprovado lá atrás e tal. Sempre dá, né? Pra você mexer. E aí começamos a olhar. Esses programas que as faculdades americanas têm para receber quem está fazendo doutorado numa outra universidade, que você faz o sanduíche, né? E aí, primeiro eu vi a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Eu falei, eu quero fazer uma boa. Quero fazer uma das melhores. Mas tinha a barreira do inglês, né? Comecei a fazer aula de inglês, professor particular. E a Universidade de Colômbia, ela... Porque as universidades americanas exigem o TOEFL, né? Que é uma prova chata. E a Universidade de Colômbia... Explica o que é, pra quem não conhece. É uma prova de inglês chata pra cacete, de 4 horas, que tem parte escrita, parte oral, parte teste, que vale 120 pontos e que você precisa tirar uma nota mínima que varia de faculdade para faculdade. Colômbia tinha o TOEFL, mas se você tivesse no doutorado e tivesse feito prova de proficiência em inglês, eles te davam um waiver, eles te liberavam do TOEFL. Das grandes, das melhores, assim, era a única que tinha isso. E eu tive que fazer prova de inglês para fazer o doutorado na UERJ. Mas foi muito fácil, porque era uma tradução de um texto e era o mesmo texto todo ano. Então eu peguei as provas anteriores e todos os textos e fiz lá a tradução. Era muito fácil mesmo. E eles me deram o waiver. Então, na verdade, inicialmente eu não fui para Harvard, eu fui para Colômbia. Aí eu passei no processo seletivo todo, aprovei projeto e tal. Só que eu cheguei em Colômbia e o que eu queria estudar lá, na real, não tinha, assim, não era bom pra caramba. É uma puta faculdade, mas não era bom pra caramba naquilo que eu queria. E era meio frustrante, né? Porque é super caro, morar em Nova York é caro, é um troço demandante. A justiça me deu uma licença, né, remunerada, então acho que ela espera que eu faça um trabalho sério, que depois eu possa retornar de alguma maneira aquele investimento. E aí eu comecei, não, cara, preciso aplicar para Harvard. Tinham professores muito bons em Harvard e em Yale, eram as duas que entraram na minha mira. E aí eu estudei bem o application, fiz o TOEFL, fiz algumas vezes, a prova você pode marcar várias, né? Tem toda hora. Fiz algumas vezes, até que eu passei. E passei assim também. Eu não estudei inglês para ser um orador em inglês, né? Meu inglês até hoje não é bom. Não é bom. Mas eu fui dar prova porque eu precisava estudar. E assim, inicialmente os materiais que me deram nem achei bons. Eu fui procurar na internet, achei um curso lá, vi uma aula, gostei. Falei, cara, esse cara aqui dá os bizus. Esse cara aqui, ele ensina o cracking the code, sabe? Como você dominar a prova. E aí eu estudei por lá, e estudei pra cacete, muito mesmo. Passei, aí apliquei, passei, tipo, consegui a nota, né? Tem que fazer 100 de 120. Pelo menos 100 de 120. Aí eu consegui a nota, consegui até uma nota alta. E aí apliquei, aí por surpresa foi aprovado no processo, e aí foi incrível, né? Porque eu falei, puta, caralho, agora eu sou aluno de Harvard, que coisa incrível. Foi incrível mesmo. Que massa. Foi incrível. E em termos práticos, o quanto isso impactou sua vida? Totalmente. Impactou minha vida de cabo a rabo. De cabo a rabo. Primeiro que minha cabeça fez assim.
Depois que eu mudei completamente a minha visão do direito, em tudo que eu fazia no direito, então, na parte do ensino, na parte do estudo, na parte da magistratura, e o principal, eu entendi para onde o direito estava indo no mundo, e eu me lembro que um dia, veja, para um cara que não é tão afim de ficar estudando e tal, não é aquele rato de biblioteca, difícil se emocionar com coisa de trabalho, né? Pois eu fui fazer eu tive essa sacada também. Na verdade não foi uma sacada, foi um conselho que um outro amigo meu, que foi para Harvard, Pedro Felipe, que então é juiz federal também, me deu. Que foi, cara, procura coisas fora da law school. O meu orientador, lá eu tinha um orientador. Era o professor Oren Bar-Gil, que era um professor de Direito, Economia e Psicologia. Então ele já era um cara interdisciplinar. É bem o que você atua Era hoje. bem o que eu... Exatamente. Legal. E aí ele falou, faz coisas fora. Aí eu fui fazer com o professor de neurociência na faculdade de psicologia, que era no college, na verdade, que é a graduação, um curso que em português era mais ou menos assim, da sopa primordial às máquinas superinteligentes. 2016, hein? Caramba. 2016. Então esse cara, ele é um dos fundadores... Esse sim, é a pessoa mais brilhante que eu já tive contato na vida. Chama Joshua Green, esse professor. Ele é um professor... Ele é um dos fundadores da neurociência da moralidade, que é uma versão moderna do pragmatismo. O que ele foi fazer? Ele pegou e falou assim, vamos estudar a moralidade da inteligência artificial, mas vamos começar com o estudo da moralidade da ameba. Caramba. Então ele fez uma revisão da história do planeta até chegar na superinteligência. Para além da inteligência artificial, explicando como é que tudo funcionava e tal. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa assim, chorando. Sem brincadeira. Emocionado mesmo. Falei, caramba, eu não sabia que existia um lugar em que eu pudesse ser tão impactado pelo conhecimento. E aí quando eu vi, depois na Law School, porque de novo, o direito é o último lugar em qualquer lugar, não é só no Brasil, né? Mas na Law School, alguns professores falando de tecnologia, aí eu falei assim, ó, para tudo, porque não faz mais sentido estudar absolutamente nada no direito se não estudar pela luz da tecnologia. Isso, veja, 2016. Foi bem pioneiro nisso, né? Eu falei de cortes online no Brasil, em palestras, em 2017. Eu fui ridicularizado. Caramba. Lembre-se que na pandemia, basicamente, as cortes funcionaram de forma online. A tecnologia já existia. Continua funcionando, né? E muitas continuam funcionando ainda. E nunca mais vai deixar de ser minimamente híbrido. Porque, obviamente, reduz todos os custos transacionais, né? Então, assim, foi um puta do impacto, sabe? Foi um impacto absurdo, assim. E também de conhecer muita gente interessante, assim, muita gente bacana, fora do direito, sabe? Conviver com outras pessoas de outras áreas. Eu fiquei muito amigo dos brasileiros do college. Eu participei da organização da Brasil Conference de 2016, que é um evento dos alunos brasileiros de Harvard e do MIT, mas não só dos alunos do direito. Cara, foi muito incrível, assim, foi fantástico. Legal. Nessa época aí, como que era o cenário da justiça nos Estados Unidos? Já existia alguma coisa baseada em tecnologia ou também eram só estudos? Os Estados Unidos têm realidades muito diferentes a depender dos estados, né? Então, em alguns estados, você tinha projetos de cortes inteiramente online, que não era assim a corte do estado, mas era uma determinada ramificação daquele poder judiciário. Por exemplo, uma determinada corte de um determinado estado tinha uma corte online só para julgar questões envolvendo direito de vizinhança. Então tinha. Mas o benchmark estava no Canadá, que era a corte civil de British Columbia. Tinha também uma competência específica, mas era muito desenvolvida. Já tinha em Singapura, depois veio na China, agora tem outras espalhadas por aí. Mas eles também patinaram bastante. Patinam ainda. Entendi. E a tecnologia aplicada ao direito, ela também é um puta de um pilar do acesso à justiça, né, cara? Eu acho.
Inclusive, uma preocupação que eu tinha no início era a seguinte: pensando do ponto de vista lógico, era mais razoável que primeiro os grandes escritórios alocassem recursos em tecnologia e depois o Estado, né, que é menos eficiente. E isso gerar um problema, porque facilita o peticionamento cada vez mais rápido, mas o Estado continua analógico para lidar com esses processos e para julgar. Mas o Poder Judiciário brasileiro fez um belo trabalho. Assim, primeiro digitalizando os processos, imagina um acervo de 80 milhões de processos, é muita coisa, né? E digitalizando isso em tempo recorde. Depois, com sistemas de gestão processual, acho que o grande erro que a gente cometeu, que eu falei lá atrás também, foi de cada tribunal ter o seu próprio sistema e um sistema não conversar com o outro. Primeiro que a vida do advogado vira um inferno, e depois que a gente consegue ter um data lake unificado para aí sim poder tirar informação, fazer BI, né? Sim. Disso ele gosta. Isso é falando de dados aqui fica doido. Ele tá falando. Os sistemas não se comunicam entre si? Não, são mais de 50 sistemas. Caramba, isso é outra coisa que não faz muito sentido. Tem justiça estadual, justiça federal e em cada estado também é de um jeito, né? Cada estado é de um jeito. Tem tribunal que tem 2 sistemas no mesmo tribunal. Caramba. O meu mesmo. Teve uma época que a gente tinha um sistema na primeira instância e um sistema na segunda instância. Hoje o meu tribunal é exemplo. Nós temos um dos melhores sistemas, que não é só do meu tribunal. Foi desenvolvido pelos servidores do TRF do Sul, da 4ª região. Nossa. Mas o CNJ está fazendo um baita esforço para fazer com que os sistemas se conversem um com o outro. Assim, eu tenho que reconhecer que a interoperabilidade dos sistemas é uma necessidade que o CNJ já reconheceu, assim, sem dúvida nenhuma. Já que você entrou no tema, é até o tema de um dos seus livros. Sim. Qual que é o cenário hoje da inteligência artificial aqui no Brasil, na justiça? Porque é um tema que eu sei zero, assim, não sei absolutamente nada. Eu, apesar de ter escrito esse livro, né, que é Sistema Artificial, Inteligência Artificial e Sistemas de Justiça, na verdade, a gente tem que tomar... Uma pergunta polêmica, antes de começar. Você acha que tem muita utopia aqui nesse livro ou não? Eu acho que tem muita utopia nesse título. Mas se eu não escrevesse isso, ninguém ia comprar. Então você precisa falar o que as pessoas querem ouvir, para depois que elas te comprarem, você falar o que elas precisam ouvir. Então aqui dentro tem o que elas precisam ouvir. Na capa tem o que elas querem ouvir. Sim. Né? Então, na verdade, a gente precisa muito de tecnologia no Poder Judiciário, sem dúvida alguma. Mas não é necessariamente de inteligência artificial. A gente, assim, tem muito arroz com feijão para ser feito até a gente colocar a trufa negra em cima do prato, entendeu? Sim. E acho que a inteligência artificial tem sua vez, ela é importante, ela está sendo usada aqui no Supremo, no STJ, tem projetos pelo Brasil todo, mas eu acho que tem coisas simples que não demandam nenhum tipo de aprendizado de máquina e que precisam ser feitas e que são muito eficientes na automação daquilo que pode ser automatizado com uma certa facilidade. Mas a gente está andando bem nisso também, assim, essa que é a verdade. Só que ficou fancy, né? Ficou chique falar de inteligência artificial. Todo mundo quer falar disso agora. Sim. Literalmente todo mundo. Tudo bem, vamos falar. Mas não vamos esquecer as prioridades, não vamos esquecer os problemas. Eu acho assim, pode pensar em AI, pode, mas primeiro a gente tem que pensar assim, qual é o problema que a gente quer resolver? Sim. E qual é a solução que a gente vai arrumar para isso? Ela pode passar por inteligência artificial ou não. Né? Então a gente tem um problema seríssimo no Brasil de solução negociada de conflitos. Você tem processos entrando no Poder Judiciário aos milhões que não precisariam estar no Poder Judiciário. Então vamos criar incentivos para que as pessoas prefiram uma solução negociada ao invés de ir ao Poder Judiciário muitas vezes de graça? Vamos. Ótimo. Agora mesmo eu faço parte de um grupo de trabalho no CNJ, coordenado por um ministro do STJ, que é o Ricardo Vilas Boas Cueva, em que a gente está, junto com vários economistas, são vários economistas e juristas, a gente está fazendo um draft de uma nova lei de custas para a justiça brasileira. Porque as custas, elas colocam incentivos, né?
e com os incentivos corretos você pode eventualmente aumentar o número de soluções consensuais, diminuir o número de processos, salvar recursos e assim por diante. Bom, pegando o gancho, como que você enxerga hoje essa questão da facilidade, muitas vezes, que a gente tem para conseguir a justiça gratuita no Brasil, do ponto de vista da análise econômica do direito? Uhum. Do ponto de vista da análise econômica do direito, do ponto de vista de qualquer cidadão que tem bom senso, né? A gratuidade da justiça, ela existe para aumentar o acesso à justiça, certo? Muito bem. Se eu tenho uma justiça que leva 10 anos para julgar um processo e ainda por cima uma execução ineficiente, quando essa sentença tiver que ser executada, porque ela não é cumprida voluntariamente, a gente pode discutir isso depois, eu não tenho acesso à justiça. É de mentirinha, é um holograma. Sim. Então você precisa arrochar. É um paradoxo. Você precisa arrochar o acesso à justiça para ter acesso à justiça. Você tem direito a estar em juízo, né? Mas você não tem praticamente direito de solucionar o problema. Exato, exatamente. Aí é o livro do Kafka lá, né? O processo. Ele bate lá na porta, tá, mas ele não consegue solução. Entendi. E aí hoje, então... Só tem que pagar. Todo mundo tem que pagar. E só não tem que pagar quem não tem condição de pagar. Simples assim. Mas para eu pagar aqui, caso eu perca, não sei o quê, eu vou ter que me sacrificar. Você vai ter que se sacrificar. Você não sacrifica para outras coisas na sua vida? Por que você não vai se sacrificar para buscar a justiça? E aí o que acontece? Quando é de graça, tem injeção na testa, né? Então o sujeito tem pouquíssima chance de vitória, mas ele vai à justiça, porque é de graça. Sim. É o famoso não tem nada a perder. Sim. Exatamente. Muitas vezes não precisa nem de advogado, né? Se for juizado valor baixo, não precisa nem de advogado. Sim. Então, acaba que tudo que você estuda hoje, que você ensina, gira em torno disso, né? Digitalização, uso de tecnologia, essas coisas unidas, no final das contas, tendem a melhorar aí o cenário do judiciário. Pensa comigo, o que eu ensino hoje, né? Quais cursos eu leciono para os advogados? Negociação jurídica, que é para tirar os processos do Poder Judiciário. E eu ensino os advogados a litigarem de uma maneira mais racional, com petições menores, mais claras, que vão, obviamente, poupar o tempo do juiz e vão permitir com que esse advogado obtenha uma solução mais rápida. Os meus alunos estão dizendo o seguinte, que meus processos estão andando mais rápido. É muito lógico, porque pensa só, o juiz tem metas a bater. E a meta não é por número de páginas, é por processo. Então, se entraram 10, eu tenho que dar 10 sentenças. Sim. Certo? Só que se um desses 10 processos aqui tem uma petição de 150 páginas, eu vou deixar esse aqui de lado e vou pegar a próxima. Quando der tempo, eu faço esse aqui. É natural, é humano. Sim. Então, os processos que são mais complexos demoram mais. Só que o advogado brasileiro, como o jurista brasileiro de maneira geral, a culpa não é do advogado, a culpa é do ensino jurídico no Brasil, ele está acostumado a deixar tudo complexo, como se litigar fosse complexo por natureza. Sim. Não é necessariamente. Eu creio que o ser humano tem um pouco dessa fascinação pelo complexo, né? Parece um certo orgulho, né? Tá aqui minha petição de 100 páginas, eu que fiz. Isso gera talvez uma sensação de intelectualidade. Exatamente, exatamente. Mas só que, sem dúvida alguma, na verdade, eu acho que no tempo que a gente está vivendo, a simplicidade talvez seja a forma mais inteligente de se fazer. Né? Exato. Tendo em consideração tanto de informação, tanto de situações que a gente vive no nosso dia a dia, você pegar toda essa complexidade que está tendo no dia a dia de informações, de várias coisas, deixar isso simples, isso é belo demais. Né? O Da Vinci que falava que a simplicidade era o último grau da sofisticação. Exatamente. Não quer dizer que é fácil. É diferente, né? Dá mais trabalho escrever uma petição mais enxuta e mais clara. É mais fácil escrever um monte de coisa. Sim. Né? Só que depois você vai pagar o preço disso lá na frente, que o teu processo vai ficar atravancado na justiça com tantos outros com o mesmo problema. Complexos demais. Exatamente, parados por excesso de formalismo.
E também voltando um pouco naquele assunto de propósito, né? Eu acho que o advogado, quando ele está advogando ali, ele tem um propósito muito claro que é, de fato, resolver a causa de alguém, né? A pessoa está confiando na vida dela ali, às vezes confiando nos bens dela, o que quer que seja, na mão de uma pessoa, né? E quando ele executa esse processo, pensando nessa questão do propósito, né? De, cara, não é apenas mais um propósito, é uma vida, é uma pessoa. Exato. Isso, eu acho que quando ele pensa assim, dá para repensar essas questões. Pô, vou deixar mais simples, vou deixar mais direto, vou deixar mais fácil, né? Para que facilite a vida de todo mundo, né? E quando ele perceber que ele ganha mais assim, aí ele vai fazer Resolve assim mais pra problemas, sempre, né? Aí ele Mais vai fazer assim pra problemas, sempre. É claro, Exatamente. exatamente. Você acha que essa ideia que a gente tem de ganhar ou perder um processo é um problema? Ou não? Em que sentido? Porque quando, por exemplo, alguém procura um advogado para entrar com uma ação, ela enxerga 2 cenários: o cenário onde ela perde ou o cenário onde ela ganha. Então, acaba que essa questão da negociação não está nem no radar de ninguém. Você acha que isso é um problema, hein? É porque o que acontece? Quando alguém bate na porta de um advogado com um conflito, essa pessoa fala o que ela quer. E o que ela quer ganhar. Você tem razão. O que ela quer é a posição que ela coloca. E pouquíssimos, mas assim, pouquíssimos que eu falo é tipo muito pouco mesmo. Pouquíssimos advogados no Brasil têm a habilidade de buscar entender o porquê ela quer aquilo. Então, a gente diz, né, em técnicas de negociação, descobrir o interesse por detrás da posição. As posições num conflito, elas quase sempre estão desalinhadas, senão as pessoas não estavam em conflito. Mas às vezes os interesses são alinháveis. Se você descobre junto com a pessoa qual é o interesse dela naquilo tudo, você pode atacar o interesse. E aí sai do eu preciso ganhar para ele perder. Para usar uma linguagem da economia, você sai de um jogo de competição, que é um jogo de soma zero, ou seja, se eu ganhar 10, você perde 10, para um jogo de cooperação, que é um jogo de soma diferente de zero. Isso é muito bonito. Sensacional. Né? Tem coisa mais bacana para elevar o bem-estar social do que isso? Você produzindo pacificação social. Sim. Né? Agora, por que raios isso não é tão importante nas faculdades como direito civil, direito penal, processo civil? Não faz sentido. Sim. Né? Sim. Para a gente fechar esse raciocínio aqui, esse assunto, quais são as características que você acha que um advogado precisa ter hoje para ter sucesso, principalmente do ponto de vista financeiro, que acaba que o sucesso profissional ele arrasta o financeiro na maioria das vezes. E a gente tem que ficar justificando, né, quando vai falar de sucesso financeiro no Brasil. Tem esse detalhe, eu percebi a sua preocupação. Sim. Não tem nenhum problema. O sucesso financeiro é o que as pessoas buscam sempre. Então, eu acho que o advogado ele tem que entender que ele é um empreendedor, que em algum momento precisa, inclusive, virar um empresário. Né? Então ele pode estar trabalhando hoje dentro de uma estrutura que não é a dele, como empregado, não tem nenhum problema, mas ainda assim ele tem que ter essa postura. Então ele precisa, além de dominar a técnica, a boa técnica, sem rococó, né? Sem firula, ele precisa entender. Tem um amigo meu que fala isso, um puta advogado lá do Rio de Janeiro da área criminal. Ele fala, eu sou solucionador de problema. Por acaso, estou solucionando problemas na esfera penal. Mas poderia ser em outra situação, em outro contexto. Então, o advogado tem que entender, ele é um solucionador de problema. 2, ele é um empreendedor. Então, além de ele ter que ter a técnica para solucionar os problemas, ele precisa saber fazer gestão de pessoas. Ele precisa ter liderança. Ele precisa ser um bom negociador, ele precisa ser um cara organizado, e eu acho que onde os advogados derrapam na real é em gestão. Gestão lato sensu. Sim. E também, por incrível que pareça, gestão de pessoas. Eu vejo, porque acho que a maioria dos meus amigos... E autogestão também. Sim, claro. A maioria dos meus amigos são advogados e eu vejo essa estrutura dos escritórios, mesmo os bons escritórios. É inacreditável o desperdício de talentos, de recursos, de energia, de retrabalho por falta de organização. Os caras não têm cultura empresarial, sabe? Porque não enxergam naquilo uma empresa.
É uma banca de advocacia, mas não é uma empresa. Puta, tem 100 funcionários, entendeu? Mas não é uma empresa. Como que não é uma empresa? Claro que é uma empresa. Tem muito essa questão do trabalho artesanal, né? Exato. Eu bato muito papo sobre isso com o Natan, né? Porque como ele vem de fora, ele tem uma visão diferente. E aí, por exemplo, o conceito de Fordismo, que é algo que existe há décadas, nos escritórios de advocacia a gente não vê. A gente não vê setorização. Então vai ter um setor para fazer isso, um setor para fazer aquilo. Então, geralmente, um cara pega um processo no escritório grande, ele fica com ele até o final. Ele faz toda a etapa daquele processo. E aí, daí, um dia, ele pega um outro processo que é totalmente diferente daquele. Então, existe muito essa falta de padronização, que é uma coisa que, para quem empreende, é algo muito básico, né, cara? Sim. Nos escritórios de processos de massa, muitos deles até têm um modelo mais fordista e com tecnologia automatizando várias dessas etapas, né? Esse é o lado... Vamos falar bem também, né? Tem gente que trabalha direito. Mas não é a realidade da maioria, né? Não é mesmo. E te digo mais, não são só os escritórios que têm que funcionar como empresa. As unidades jurisdicionais também. Claro, é mais difícil você criar certos incentivos dentro do ambiente público, porque não tem alteração de salário. Mas, por exemplo, a segunda vara federal de São Gonçalo, que é a minha vara federal, ela funciona num modelo que, assim, a gente tem metas, a gente tem indicadores de produtividade, e existem algumas coisas que estão na mão do juiz que permitem com que você crie alguns incentivos para as pessoas, né? Tem as funções comissionadas, primeiro que não tem ninguém que não é concursado, né? Mas ainda assim tem as funções comissionadas, a pessoa sabe que se ela não produzir, ela pode perder aquela função. Hoje a gente tem o trabalho remoto, as pessoas gostam, né, de trabalhar de casa, mas aí então ela tem que produzir mais, senão ela perde. E se você tiver um controle bem amarrado e principalmente se você souber delegar o que é delegável, obviamente, né? Não estou falando para o sujeito fazer audiência no lugar do juiz, não é disso que eu estou falando. Mas se tiver pessoas boas que você pode também pescar bom, na realidade da Justiça Federal tem muita gente boa, graças a Deus, você consegue trabalhar direito. Sim. Consegue mesmo, assim. Você consegue atender os advogados com rapidez. Agora, claro, tem as limitações do sistema, né? Então, assim, tem execução que demora porque o devedor desapareceu. Sim. E aí é mais difícil, mas de maneira geral dá para funcionar bem. Cara, dentro da advocacia, por exemplo, vamos pensar aqui numa empresa. Pode a nossa empresa, ou ênfase, qualquer empresa. Qualquer empresa vai ter um setor comercial e um setor de atendimento ao cliente. Sim. Suporte, seja lá qual nome você queira dar. Na advocacia, o cara que fecha o contrato é o mesmo que conduz ali a demanda e é o mesmo que continua se comunicando e dando esse suporte ao cliente ali no decorrer da demanda. É a mesma pessoa, cara. Cara, você consegue entender um escritório ter milhares de processos e não ter um dash onde o cliente possa ver o que está acontecendo com o processo dele? Aí o advogado reclama que o cliente fica enchendo o saco. Mas ele enche o saco porque ele está na escuridão. Sim. Ele quer saber o que está acontecendo com o processo dele. Sim. É natural que ele enche o saco. Sim. Isso é facilmente solucionável. Tem dezenas de ferramentas de tecnologia de prateleira que o advogado pode utilizar. Os advogados não sabem disso. Sim. Né? Isso abre margem para o intraempreendedorismo dentro do direito também, né? E como tem hoje, né? Citando, por exemplo, a sua esposa, que outro dia você me mandou mensagem, né? Perguntando sobre cursos de gestão, sobre até o curso de... Ela tá desesperada, quer fazer. Ela falou assim, eu quero fazer porque assim, é a principal dor que eu percebo hoje na advocacia. Dela quer ela resolver, o que eu acho muito legal. Sim. Sensacional. Agora... Tendo contato mais próximo com o advogado, eu vejo que a maioria deles, por exemplo, como o Ronan falou, por exemplo, não sabe atender um cliente quando recebe esse cliente no WhatsApp. Uma das coisas também que a gente tem percebido bastante é que a maioria dos advogados, eu acho que isso é até legal de ser dito, eles pensam que a autoridade do mundo físico dele é a mesma autoridade que ele vai ter quando ele recebe um cliente que não conhece ele no WhatsApp, por exemplo. Então ele acha que, por exemplo, chegou o lead ali para ele, chegou o contato para ele que não vem de uma indicação, vem de um anúncio, alguma coisa assim. Ele simplesmente trata como se fosse uma pessoa que vai fechar de qualquer forma.
Mas só que não, na verdade, esse é um processo, se a gente olhar para uma empresa normal, é um processo tranquilo de inside sales, né? Vai ter um SDR que vai qualificar esse cara, depois do SDR vai mandar para um closer. É um processo tranquilo. Então, eu vejo que... eu gosto muito de Growth Hack, né? Tenho especializado nisso. E eu vejo que tem muitas alavancas dentro do... Eu gosto. Certo? Tem muitas alavancas de crescimento dentro de um escritório. Mas eu vejo que, é como você falou, o advogado ele não olha o escritório dele como uma empresa. Não. Né? E isso foi uma crise para mim quando eu cheguei na SCS. Que às vezes eu ia escrever a copy lá para postar alguma coisa no Instagram. A Rona, não, pô, eles não veem o escritório, não veem o escritório como empresa. Eu falei, o que então, se não foi uma empresa? Porque, tipo assim, cara, é uma empresa. Tem pessoas. Tem que ser tratada como tal. É que a legislação é diferente mesmo, né? Sim. E não faz nem sentido, né? Não faz. Mas aí é outra história. Mas tem que ser tratada como tal, porque senão fica lá um monte de... E dá dinheiro, é engraçado, né? Mesmo assim, isso. dá dinheiro. Imagina se o troço se fosse feito do jeito certo. Fosse streamlined, assim, né? Com eficiência em todos os pontos. Sim. Ia ser maravilhoso. Isso é verdade. O lado bom, para quem tá vendo a gente aqui, né? É que tem muita oportunidade, né? Isso é verdade. Onde tem ineficiência, tem oportunidade. Tem. Você quer entrar no mercado 100% eficiente, você vai quebrar a cara. Isso é verdade. A gente falou sobre isso ontem, né? Essa questão de vendas, por exemplo, que advogado, a maioria é tirador de pedido, né? Só fecha com o cara que já chegou pronto. É verdade. O Natan, você falou uma coisa que me chamou muita atenção quando Por que aconteceu comigo? Eu venho, então, da coisa lá da justiça, do concurso público e da vida acadêmica lá de mestrado e doutorado. Escrevi meus livros e tal. Você está falando com um público, né? Uhum. Aí, quando você quer causar uma mudança, quando você quer trazer mais impacto, você precisa falar com os advogados, porque 1.200.000. E não é advogado que faz doutorado na UERJ. Sim. Você precisa falar com os advogados de verdade, os caras que estão lá na rua, entendeu? Sim. E para isso eu tinha que ir para a internet, né? E aí foi muito curioso, porque no fim do dia eu também tinha essa cabeça. E eu pensava assim, não, eu vou botar lá as coisas no meu Instagram, do meu jeito, porque, sou doutor em Direito, sou juiz federal, eu não sei o quê, o pessoal vai ouvir. Não, filho. Porque é outra autoridade, é uma autoridade que você tem que começar a construir do zero. Exatamente. Então o cara pode ter uma super autoridade na internet e não ter nenhum lastro acadêmico, e tá tudo bem. E o contrário também é verdadeiro. Então, se você quer ter o pé nos dois mundos, você precisa construir dois alicerces, né? Isso é verdade. É super desafiador. Isso é verdade. Super desafiador. E pensando na questão de fato conseguir administrar isso, é aquela questão de não jogar todos os ovos em uma cesta só. Exatamente. Né? Você consegue impactar as pessoas no mundo físico, mas também no mundo digital. Né? E eu creio que talvez o impacto no mundo digital seja um pouco maior, porque a pessoa ela vai te ver não somente como o juiz ou como advogado, mas vai ver o juiz que é esposo, que tem uma família, que também passa por problemas, que passa por situações difíceis. Né? Então, isso gera uma autoridade e pessoalidade. É verdade. Né? Incrível, né? A gente acabou entrando nesse assunto mais de empreendedorismo sem contextualizar, né? Porque, para quem não te conhece, por exemplo, tá achando que a gente tá falando de empreendedorismo com um cara que é só juiz. Então, vamos voltar um pouquinho? E aí, conta pra gente como que a docência e o ênfase entraram na sua vida, e aí como que o Eric, retomando talvez aquele conhecimento que ele tinha lá atrás em vendas, ele se deparou aí nesse mundo do empreendedorismo de novo. Você já matou um pouco da charada, né? Na verdade, aconteceu o seguinte, quando eu me cansei lá do Banco Central e resolvi prestar concurso para magistratura, eu já estava na maldade de vir para o Rio de Janeiro, porque eu sempre gostei e tal, lá meus heróis estavam todos no Rio, né? E eu realmente vim. Fui, né? A gente não tá no Rio hoje. Eu fui ao Rio. Só que eu achei que eu fosse morar em Ipanema. Era em Ipanema, ali perto da praia, tal, né? Achei que eu fosse ser o Tom Jobim. E aí não dava, era muito caro. E pro paulista que não conhece o Rio de Janeiro, fica muito surpreso, porque ele acha que São Paulo é o lugar mais caro do Brasil, né? E não é, o Rio é mais caro que São Paulo. Caramba. O Rio, esse Rio que sai na TV, né, que é o rio que a gente acha que é o Rio real, que também não é o rio caríssimo. E aí não deu para morar nesse lugar maravilhoso, né? Eu tive que morar num lugar que não estava muito legal. Só que eu não me acomodei.
Eu falei, não, vou fazer alguma coisa para melhorar a minha receita. O que o juiz pode fazer, por lei? Ele pode trabalhar com educação. É isso. Então eu fui dar aulas. Primeiro porque eu já tinha estudado para o concurso, então eu estava meio que dominando ali o básico, que é o que precisa para passar no concurso. Sim. E eu passei anos vendendo. E vou te falar, é difícil. Tinha cada dono de farmácia rabugento, mal educado. Você praticou o pior tipo de venda que existe também, né? Pratiquei a mais difícil. Uma das mais difíceis, né? Então só telemarketing te supera. Telemarketing porque o ambiente é muito hostil, né? Então eu de fato desenvolvi muito comunicação, né? Capacidade de persuasão e tal, muito mesmo. E aí eu juntei uma coisa com a outra. Falei, vou dar aula. Meu pai também teve essa sacada. Eu falei, pô, você tinha que dar aula. Legal. Falei, pô, é isso, assim. E logo que eu mudei, eu já fiquei atento às oportunidades. Aí comecei a dar aula num curso preparatório. Era tudo presencial, né? Quando eu fui ver, eu estava dando aula em todos os cursos preparatórios do Rio de Janeiro. Caramba. Todos. Então, todo dia de noite eu dava aula. Todo sábado eu dava aula o dia todo. Dobrei meu salário, claro. A um custo bastante alto, né? De saúde, de energia, enfim, de tempo. E na época, um dos cursos que eu lecionava, nos quais eu lecionava, era o curso ênfase, que era um curso pequeno, mas com uma super reputação, porque ele tinha muitos anos e ele era tocado por um juiz federal, um promotor, um outro juiz, mas ele era focado na área federal. E quem administrava o curso, porque o juiz não pode ser administrador, né? Ele não pode praticar nenhum ato de gestão, na verdade. Quem administrava o curso, e administrava mesmo, era um senhor que era pai de um desses juízes, que era um juiz federal. Esse senhor veio a falecer. E o curso preparava só para juiz federal, eu me lembro até hoje. Só juiz federal. Por isso era pequeno. Esse senhor veio a falecer, e aí, ou ele arrumava um outro administrador, ele ia ter que dar um jeito, né? Acho que ele também já estava cansado, porque já tinha muitos anos de estrada, né? É difícil você organizar um troço desse. E aí ele chamou, do corpo de professores, ele chamou um advogado que dava aula de direito constitucional, chamou um juiz que dava aula de direito tributário e um outro juiz que dava aula de processo civil, que era eu. E falou, vocês querem tocar? O João administra, que é o advogado, pode ser o gestor, e vocês fazem a coordenação acadêmica. A gente até falou assim, a gente não tem dinheiro assim, para comprar o curso, né? Ele, não, a gente não vai cobrar nada, a gente vai tirar o dinheiro que está aqui, vocês vão tocar do zero, mantém o nome e só precisa comprar as salas comerciais, que são nossas, a gente quer vender. A gente também não tem dinheiro. Mas te dá um ano para pagar. A gente tá bom. A gente assumiu. Ali na coordenação acadêmica, a primeira ideia que nós tivemos foi, cara, não dá para sobreviver preparando só para juiz. É muito pouca gente. Você tem estatística de quantos concursos tem por ano, mais ou menos? Olha, você tem que pensar assim. Você tem 5 tribunais federais. Eles só preparavam para juiz federal. Então, se tinha um concurso por ano, passavam 15 pessoas, 20 pessoas. A média aí, mais ou menos 5 anos a cada concurso? Varia muito, né? Tem tribunal que fica mais tempo do que sem abrir, tem tribunal que por um período abre todo ano. Assim, dá para dizer, a gente teve época de pandemia, vamos tirar esse ponto fora da curva, mas dá para dizer que todo ano você tem pelo menos 1 ou 2 concursos para juiz federal no Brasil. E considerando que você tem uma sobreposição de público enorme aí, né? Total, né? É meio Total. que o que eu passar... Que abrir o cara faz, exatamente. Aí a gente pegou e falou, não, vamos abrir isso aqui, né? A gente já está na área federal, que é o DNA, vamos abrir para Procurador da República, que é o MP federal, mas também é um concurso a cada 2, 3 anos. E vamos abrir para Advogado da União. Por quê? Porque eu, na verdade, fui do Bacen, que é uma advocacia pública federal, mas eu também fui da AGU, da Advocacia Geral da União. Eu acabei prestando esse concurso para comprar uma namorada lá, não. Uma história complicada, mas eu acabei passando e como era título, valia a pena assumir. Eu assumi e fiquei meses. Já estava quase passando para juiz. Mas eu tinha o skill, eu tinha o conhecimento ali e a autoridade, né? De, pô, não, já fui a AGU. E era um concurso, já tinha mais e tal.
A gente abriu essas carreiras. Na verdade, a gente rasgou para todas as carreiras jurídicas federais. E nós tivemos uma sacada que foi genial. Não foi minha essa sacada, não. Que foi a seguinte. A sacada foi do cara que passou o curso pra gente. Ele falou assim, ó, de vez em quando o tribunal aqui abre concurso para servidor. E a gente abre os intensivos e dá público, porque aí é muito mais gente prestando. Rapaz, naquele ano não abriu concurso para servidor do TRF? Caramba. A gente abriu intensivo analista e técnico. Analista. Intensivo analista do TRF. E eu tinha sido analista do TRF. Lembra que eu fiquei meses? Sim. A gente abriu a primeira turma. Pensa que é tudo presencial. A gente abriu a primeira turma e encheu. 40, 50 alunos. Bora abrir a segunda turma. Encheu. Bora abrir a terceira turma. Encheu. Bora abrir a quarta turma. Encheu. Chegamos a ter, não simultaneamente, 14 turmas para esse concurso. Caramba. Imagina que eu dei de aula sábado, virando domingo, aí teve que abrir domingo, né? Aí contrata professor e tudo mais. Aí nós ficamos com uma estrutura presencial, chegamos a ter assim 2.000 alunos presenciais no Rio de Janeiro. Caramba. 3 andares com... Aí pagamos, né? Pagamos as salas comerciais lá do cara. E aí é a história que tem até hoje, né? Um dos cursos mais antigos do Brasil, na verdade, eu ia fazer. Quando que vocês Tinha perceberam? gente frágil pra caramba. Quando que vocês perceberam que a transformação digital estava chegando, cara? Foi pós aquele telepresencial da LFG? Foi pós. Na verdade, o telepresencial do LFG e do Damásio mudaram o mercado. Esses caras viraram os grandões. E os outros cursos eram regionais, curso da cidade, porque a pessoa tinha que ir lá na aula, né? E tinha uma barreira de entrada muito grande, você tinha que alugar um satélite. E é caríssimo isso. Caramba. Então nós chegamos a ter uma parceria com o Damásio transmitia as carreiras federais para todos os pontos, né? Os polos lá espalhados pelo Brasil. Foi uma ótima parceria, uma parceria longa, depois encerrou porque o Damásio foi vendido e tal. E quem percebeu que a internet podia substituir o satélite foi um curso do Rio de Janeiro chamado Alcance Concursos, pequeno, e um curso do Nordeste chamado CERS, Renato Saraiva. O Renato Saraiva era acho que procurador ou juiz do trabalho e um cara com uma visão muito boa assim, de futuro. Então ele percebeu isso. E aí ele teve a vantagem do primeiro movimento, né? Sim. Então ele ganhou muito, o mercado ficou muito grande mesmo. Quando a gente percebeu que essa tecnologia era realmente acessível, a gente começou a fazer transição. De fechar as turmas presenciais e jogar todos os alunos para o online. Isso a gente fez bem. Então, em 2015, mais ou menos, a gente completou esse processo. 2014, 2015. O cara é recente, né? Pois é, né? Recente. Só que aí de lá para cá, esse mercado deu 1000 reviravoltas, né? Porque ninguém falava em marketing digital nessa época. Sim. Você panfletava para conseguir aluno, entendeu? Não tinha isso, né? E aí, quando eu fui para Harvard, eu já estava muito preocupado com o sistema de ensino, porque eu entendia, aquilo, que a gente estava usando a tecnologia para reproduzir no digital o que a gente fazia no mundo físico. Era a mesma aula. Só que, não pode ser assim. Vamos inovar, vamos fazer diferente, vamos aproveitar essa oportunidade. Comecei a olhar os vários sistemas de ensino que existiam. E aí, porque esse era o meu papel, né? Coordenação acadêmica é isso. E aí, lá fora, né? Você tem aquela visão mais ampla. Só que foi incrível, cara, porque eu percebi que o melhor sistema de ensino estava no Brasil. E era de um curso preparatório para residência médica e medicina. Por sorte, o cara que desenhou esse sistema participou da Brasil Conference, lá em Harvard na época. E eu conheci o cara. Então, mais à frente, ele veio para o ênfase junto com a gente, desenhou esse sistema. Hoje a gente tem uma plataforma... olha, o ênfase não é o maior curso do mercado, mas a plataforma é a melhor. Eu te garanto que ela é a melhor. Eu acho que o ênfase demorou muito a entender. Falando aqui dos tombos também, né? Que acho que é importante. Sim. Demorou muito a entender o que é o marketing digital, porque é muito tricky, né? É um bicho muito difícil de entender mesmo.
Isso me traz muita angústia e ansiedade, porque eu, como juiz, eu não posso mexer com esse negócio. Quer dizer, eu preciso ficar garantido que o sistema funcione bem, que seja academicamente viável para os alunos. É um sistema que a gente chama de andragógico, né, que é ensino para adulto, não é pedagógico. Que o conteúdo seja bom pra cacete, e ele é. O sistema é bom pra caramba, e ele é. Mas em algum momento a gente percebeu, putz, a gente precisa cuidar dessa história de marketing digital. Hoje meu CEO, a gente já teve vários CEOs, hoje o meu CEO é o João. Curioso, né? O que começou com a gente lá atrás para ser o administrador, hoje de fato virou o CEO da companhia. Olha que coisa incrível, sensacional. E ele é um cara muito inteligente, assim, eu admiro muito o João, ele tá a cabeça mente muito aberta, e acho que finalmente o ênfase está cuidando desse pé que eu acho que estava faltando mesmo. Legal. E tendo o melhor sistema, o melhor track record, porque a gente, nos concursos difíceis, é o que mais aprova. Eu tenho certeza que a gente vai ter muito aluno. Já tem muito aluno, né? Vai ter muito aluno de novo. Pelo menos eu Sensacional. Assim acredito, porque é assim que eles me falam. Enfim, eu não posso participar da gestão, mas obviamente tem interesse na gestão, né? Por ser membro do curso. Sim. Sensacional. Cara, você tem um lado empreendedor muito forte. E aí a gente tá vendo um movimento, principalmente de algumas pessoas mais próximas, por exemplo, o André e o Summer, que anunciaram agora saídas das carreiras públicas. E eu sempre vejo você falando que você ama, de verdade, você gosta muito de ser juiz. Você pensa em um dia sair ou não? De jeito nenhum. Não, pelo seguinte, eu acho que eu preciso estar naquele lugar, sabe? E tem muita coisa ainda para fazer na magistratura. Um dia eu vou sair, porque um dia eu vou ter que me aposentar, né? Então um dia eu vou sair. Sim. Mas não tá no meu... Eu não trabalho para isso. Você acha que você vai ser aquele cara que vai ter que sair pela aposentadoria compulsória? Não sei, cara. É muito difícil pensar muito longo nesse mundo atual, né? Sim. Então, eu consigo... Na magistratura, que é um negócio que tem um pouco mais de estabilidade, eu consigo pensar, sei lá, em 5 anos. Mas eu imagino que daqui a 5 anos eu vou querer estar lá mais 5 anos. E depois mais 5 e tal. Mas não dá para saber, né? Mas eu não me movimento, acho que é isso que é importante falar. Eu não me movimento na minha vida como quem quer construir um caminho de saída da justiça. Pelo contrário, eu quero estar cada vez mais envolvido. Então, vou te dar um exemplo. Parte das minhas horas aula são horas aula dedicadas a cursos dentro de tribunais e de escolas da magistratura. E eu amo que seja assim. E não importa a remuneração. Por quê? Porque eu acho que é fundamental. Eu acho que eu devo isso pra justiça, sabe? Sensacional. Cara, a justiça me deu tudo. Para pra pensar. Sim. Acho que eu devo isso à justiça. Sim. Eu não tenho assim o que reclamar da justiça da magistratura federal, né? Que é o meu patrão, é a justiça federal. Eu não tenho o que reclamar. Então, eu não trabalho como quem quer sair, porque eu não tenho incômodo algum. Pelo contrário, eu vejo que parte da minha missão depende de eu estar ali. Aí seria insensato sair. Sim, entendo. Mas eu não critico quem sai. Nem um pouco. São circunstâncias. Entendi. Né? E caminhando agora mais pro final, queria tratar de 2 assuntos que o primeiro você já introduziu e o segundo que é complementar, né? Que é marketing e comunicação. Então você, como professor, você teve que se desenvolver como um comunicador também. Sim. E acabou que essa questão do marketing ali, do ênfase, também te arrastou, né, cara? Então hoje você tem um posicionamento digital muito forte e dos que trabalham aqui com a gente, eu acho que você talvez é um dos caras assim, que dá realmente uma aula de disciplina e constância. E é uma dor muito grande dos advogados que hoje gostariam de estar na internet, estão vendo outras pessoas que estão ganhando dinheiro, estão crescendo na carreira na internet, mas, cara, não fazem, não conseguem fazer. Então, como que você poderia aí ajudar esses advogados? Eu dou um curso. Quem faz o meu curso, que a gente abre turmas de vez em quando, né, que é o MVP, o método da virada no processo, lá com a Avô Educação, recebe umas aulas bônus
que eu chamo de método Sharp, de ponte aguda, assim. Que, na verdade, nada mais é do que um método criado por um professor de Harvard e um diretor da McKinsey. Uma dupla forte. E eles usam toda a experiência prática de um cara que é, diretor da principal consultoria do mundo, com toda a pesquisa acadêmica, né, do Tal Ben-Shahar, que é esse professor de Harvard. E eles utilizam muita neurociência, muitas ciências comportamentais, todas, na verdade. E uma das coisas que eles... né? É a diferença do guru de internet pro cara que é o cientista que está democratizando o conhecimento científico e colocando esse conhecimento a serviço da prática. Acho que tem uma diferença muito grande. Certeza. Né? E eu tento ser esse comunicador que faz essa ponte. O que eles provam com as pesquisas e aí depois eles criam as ferramentas? Todo mundo espera a motivação para agir. Mas, na verdade, você primeiro precisa agir para depois vir a motivação. Então, deixa eu explicar cientificamente para ninguém achar que é papo de guru. Se você que está me vendo aqui, nesse exato momento, você abrir um sorriso, se tiver uma máquina de ressonância magnética funcional escaneando o seu cérebro, áreas do seu cérebro que têm conexão com a felicidade vão começar a demonstrar ativação. Você literalmente fica um pouco feliz mesmo que você force um sorriso. Sim. Né? Para transformar isso num hábito, você obviamente precisa criar uma rotina que é duríssima no começo, porque ainda não é hábito. Na verdade, o teu cérebro ele é plástico. E os circuitos neurais responsáveis por botar aquilo e naturalizar aquilo na tua cabeça, eles precisam ser formados. Para eles serem formados, você tem que praticar aquilo várias vezes, do mesmo jeito que quem quer ter o bíceps grande, né, igual o do Ronan, tem que ficar indo na academia várias vezes por semana durante muito tempo. Manter esses hábitos é muito difícil. Mas se você já sabe que começando a fazer a motivação vem, você já tem uma razão para começar a fazer. E você vai conseguir começar a sentir pequenas gotas de felicidade. E para aquilo se cristalizar mesmo por um longo período, você precisa transformar aquilo num ritual. Por que as religiões têm rituais, né? Por que pessoas religiosas muitas vezes são bem-sucedidas? Porque elas estão acostumadas com ritual, né? Você pegar o padre, o bispo, o rabino, eles conseguem fazer aquilo com uma constância maravilhosa. Porque aquilo tem um ritual. Claro que tem um significado espiritual? Tem, mas você pode botar o significado que você quiser. Você só precisa criar o ritual. Então é isso, você tem que se forçar no começo para criar as conexões cerebrais dada a plasticidade do cérebro e depois transformar aquilo num hábito e finalmente sacralizar através de um ritual. E tem até uma expressão em inglês que designa esse mecanismo cerebral, que é o famoso fake it until you make it, né? Finja no começo, daqui a pouco você vai estar fazendo naturalmente. É isso. É isso que eu diria para as pessoas que querem ter. Essa é uma busca, essa é uma dificuldade de todo mundo, minha também. É para ser difícil mesmo, porque é difícil mesmo. Né? Mas tá aí uma boa ferramenta que vem das neurociências aplicadas pro dia a dia de cada um. E eu ensino para os meus alunos lá na MVP. Muito bom. Sensacional. E também pegando um pouco dessa questão da neurociência, pensando nessa criação das sinapses ali, né? Da neuroplasticidade, também muito do que a gente vê, escuta, assiste, também pode moldar a nossa mentalidade, né? Claro. Então, a nossa massa encefálica ali, muitas vezes, ela pode até reduzir exatamente de acordo com aquilo que a gente assiste e escuta, né? Muitas vezes. Sem dúvida nenhuma. Então, o ambiente, o que a gente escuta, tudo isso com certeza vai moldar para onde o destino, né? Aí você está tocando num dos pontos mais excitantes da neurociência moderna, que é a epigenética.
A neurociência recentemente descobriu que nós podemos ter uma determinada carga genética que não vem da hereditariedade nem das mutações. Ela vem da interação com o meio ambiente. Isso é tão agressivo, isso está lá para dar aqui uma fonte, né, para as pessoas procurarem, num dos papas da neurociência moderna, que é o Sapolsky, é um professor de Stanford, Robert Sapolsky. O Sapolsky, ele fala, é a área mais excitante, está super hypada. Depois ele faz até dá uma brincadinha, ele fala assim, é isso mesmo, mas quanto mais nova for a pessoa, maior a chance que ela tenha essa alteração genética a ponto de comunicar com a próxima geração. Olha que coisa agressiva, né? Então, sim, dada a plasticidade do cérebro, nós somos absolutamente influenciáveis pelo meio ambiente. Então, escolham bem as pessoas com quem vocês andam, sem dúvida alguma. E os ambientes que vocês frequentam. Com certeza. E muitas vezes é necessário mudar o ambiente. Isso é uma... Isso, com certeza. Igual cortar o cordão umbilical, de fato, né, cara? Sim. Isso, com Muitas certeza. vezes aquele ambiente onde você cresceu, se desenvolveu, não é um ambiente que é o melhor para você continuar se desenvolvendo, né? Isso é verdade. E eu sofri muito com isso também, porque minha mudança, por exemplo, do interior de Minas Gerais para Brasília foi drástica, totalmente drástica. Você corta um cordão, uma relação familiar cara, violenta ali, né? Sim, familiar, de amizade com todo mundo. Então, é algo duro de fazer, mas é necessário, porque o salto ali de evolução, de maturidade dessa transição também foi muito grande. Então, é bizarro. Tem que tirar a culpa, né? E colocar no lugar que você está fazendo aquilo até por respeito àquelas pessoas, né? Sim, exatamente. Mas deve ser bastante difícil mesmo. A gente tem a mentalidade, a culpa está incutida em nós, né? São 2000 anos de cristianismo. Sim. É igual aquela questão do dinheiro que você falou, né? Que a gente se justifica. Exato. Isso já é padrão. Exatamente. Eric, para a gente finalizar, você como um professor que usa da internet para fazer sua mensagem chegar mais longe e tem feito isso com muita maestria. Então, o que você falaria aí para os advogados? Você acha que hoje a internet é indispensável para o advogado ou ainda não é? Eu acho que ela é indispensável e ela pode ser usada para finalidades diferentes a depender daquilo que o advogado quer com a internet, né? Então, pode ser que um grande autor, doutrinador, queira espalhar a sua mensagem. Então, é um tipo de abordagem, é um canal de comunicação. O outro quer gerar um impacto social, um terceiro quer se tornar conhecido para captar, no bom sentido, né, e dentro das regras, obviamente, da OAB, os seus clientes. Então, é uma outra abordagem. Para todas essas abordagens, existe uma construção de persona, que não é a mesma pessoa física, né, que ele sempre encarnou, vamos dizer assim, nos seus vários ambientes físicos, e que depende da produção de um conteúdo adequado a essa persona, a quem ele quer se dirigir, com constância, com técnica, e não é definitivamente uma coisa que você faz sem algum tipo de orientação, na minha opinião. Sim. Perfeito. Quer fazer sua pergunta final? Peguei de surpresa, né? Pegou de surpresa. Mas eu tava lendo esses dias o livro do Flávio Augusto, O Ponto de Inflexão. Não sei se você já leu. Não li. E no Ponto de Inflexão ele fala bastante sobre esses momentos de mudança na vida, que é um momento onde você tem que decidir e você sabe que aquela decisão é algo que vai mudar a sua vida para sempre, né? Qual que seria o seu ponto de inflexão na sua vida? Que, de fato, foi um momento ali onde você teve que escolher algo entre uma coisa ou outra que fez com que você chegasse até aqui? Boa pergunta, hein? Excelente pergunta. Eu vou dar uma resposta um pouco surpreendente. A preocupação que eu tenho com alguns livros e alguns autores de empreendedorismo é que eles contam uma história pronta. E eles são sujeitos a um viés cognitivo que os neurocientistas, psicólogos explicam muito bem, que é o hindsight effect, né? Então você olha para trás e aquilo tudo parece muito óbvio. E, na verdade, não é tão óbvio assim, né? Então, por exemplo, as histórias de tomada de risco são as histórias dos vencedores, né? Sim. Mas a maioria que tomou risco se deu mal. O que não quer dizer que você não deva tomar risco, e sim que você deva medir o risco que você toma. Mas eu tô falando isso por quê? Porque se a gente for olhar para minha história agora e olhar para trás,
talvez tenha sido o dia que eu resolvi prestar o concurso para magistratura, ou prestar concurso público, na verdade. Mas quando eu fiz isso, eu não tinha nem essa consciência, sabe? Eu fui fazendo por uma questão de sobrevivência. Não tinha essa sofisticação toda. Aqui, eu sei que esse aqui é um momento de inflexão da minha vida. Eu não sabia nem o que era inflexão. Você entende? Sim. Talvez ter saído para estudar fora do Brasil tenha sido um movimento um pouco mais consciente. Sim. Eu não sei se... Na real, cara, eu não sei se existe esse momento de inflexão tão consciente assim. Sim. Talvez exista para algumas pessoas, eu não sei se regra. Talvez seja mais um viés cognitivo do que outra coisa. Sim. Desculpa de dar essa resposta, mas é realmente sido... do que eu estudo, uma das coisas que mais me incomodam nos autores sobre empreendedorismo é isso, assim. Sim. Sim. Não, é uma resposta que, na verdade, ela tem que ser dita, eu acho, para as pessoas, porque eu acho que muita gente pensa dessa forma. A virada de chave, né? A Todo mundo virada de pergunta esse chave. negócio da virada de chave. Porque, cara, às vezes a virada de chave não vai existir. Então vão ser várias, né? Exatamente. A vida tá tão dinâmica, não vai ter uma só, vão ter várias viradas de chave. Exato. Hoje aqui você, por exemplo, a ida para Harvard foi, a entrada no ênfase foi, entrar na faculdade de Direito foi, Entrar na internet agora ter foi. decidido prestar concurso para magistratura ou outros concursos lá foi. Então, são vários ao longo Sim. da vida, né? Exato. E ainda terão muitos. Exatamente. Espero que sim, né? Espero que sim. Estar aberto para mudanças, eu acho que talvez seja uma lição importante. Exatamente. Acho que estar aberto para mudar. Porque assim, a única coisa que nada muda, a única coisa que nunca muda é a certeza que tudo muda. Sim. Então, se Exatamente. você for inflexível, você vai quebrar, literalmente. Sim. Né? Você tem que ser aquele prédio que se constrói no Japão, Sim. que tem a flexibilidade para aguentar os terremotos. Sim. Não, eu também te fiz muito essa pergunta porque, como a gente falou um pouco, eu acho que o ser humano ele gosta muito da questão da estabilidade. Né? Então, ele sempre gosta de ter o caminho meio que pronto. Né? Ele está aqui em 2022, ele quer saber o que vai acontecer em 2030. Né? Mas só que a grande questão no fim do dia, né, no final das contas, é a adaptabilidade. E a gente evolui pelas dificuldades. Exatamente. Eu recomendo um conto. Ao invés de ficar, pessoal, lendo só o livro de empreendedorismo, que tem que ler também, os caras têm várias sacadas, né? Sim. Ainda mais o Flávio. Eu recomendo um conto de um escritor, escritor argentino, já falecido, que é o Jorge Luis Borges. Estou aportuguesando aqui o nome dele. Ele tem um livro de contos chamado Aleph. E tem um conto no Aleph que são os Imortais. É um conto em que vários aventureiros estão em busca de um povo que seria formado por pessoas que não morrem nunca, os imortais. E eles encontram, em algum momento eles encontram os imortais, só que eles não perceberam que eles tinham encontrado, foram embora. Porque é que eles não podiam ser os imortais. Como é que eles eram? Eles eram uma bola de carne fedida que basicamente só respirava. Porque eles não precisavam fazer nada para manter a vida. Sabe? Então, assim, essa nossa luta, a gente é até um bom fechamento. A gente volta. E o Aleph é a última letra, né, do alfabeto hebraico que dá a noção de ciclo completo, né? Pra gente voltar para o começo da nossa conversa, você precisa construir um sentido para a vida, porque basicamente é uma luta pela sobrevivência mesmo. Então, você vai ter que literalmente matar um leão por dia. E ainda bem, porque senão seria muito chato. Leia o Aleph, leia os Imortais que vocês vão perceber. Sensacional. Fala um pouco sobre os seus livros, Eric. Você tem aí vários livros publicados. Eu tenho alguns. Eu acho que eu tenho 3 livros que são só meus. Que é esse aqui, que é o último. Inteligência Artificial e Sistema de Justiça. O anterior, que que foi minha tese de doutorado, né, que é o Análise Econômica... Eu não lembro o nome do livro. Acho que é Análise Econômica do Processo Civil, como a economia e a psicologia podem salvar o direito brasileiro da tragédia da justiça. Tá com você ontem? Esse Análise mesmo. Econômica do Direito aplicado ao processo civil, eu acho. E aí o Análise Econômica do Processo. Análise Econômica do Processo. E aí tem subtítulo falando de economia e psicologia. Vou até pesquisar. Continua. E aí eu tenho um outro que escrevi há mais tempos, que é sobre precedentes, que também é só meu. Acho que é Sistema Brasileiro de Precedentes, uma coisa assim. O Sistema de Precedentes no Brasil, sei lá.
E aí eu tenho aqueles que eu fiz em parceria, né? Então tem tecnologia e processo, acho que é uma coordenação, na verdade, junto com o professor da USP, que é o Paulo Henrique dos Santos Lucon, e com 2 alunos de doutorado da USP também. Tem um que acho que é inteligência artificial e processo, que esse também é de coordenação com o professor da PUC Minas, que é o professor Gerlin Nunes, e com o Paulo Henrique dos Santos Lucon, esse mesmo professor da USP. Tem uma coleção que eu coordeno do Instituto New Law, que basicamente é de tecnologia aplicada a várias áreas do direito, e tem vários volumes. E o mais legal de tudo, que eu acho, pelo menos, que é a Revista Brasileira de Direito e Economia, que é um periódico semestral com artigos de autores brasileiros, economistas e juristas sobre a análise econômica do direito, coordenação minha e do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, junto com uma economista absolutamente brilhante do INSPER, que é a Luciana Jung. É muito legal. Se tiverem artigos, busquem lá no Google, vocês vão achar a revista, e aí tem um e-mail para vocês encaminharem o artigo, a gente publica de 6 em 6 meses. Super legal. Legal. Pesquisei aqui, ó, que eu acho que é o principal hoje, né? Sim. É a análise econômica do processo civil e como a economia, o direito e a psicologia podem vencer a tragédia da justiça. É isso aí. Tá na Amazon. Então, quem tiver interesse pode buscar por lá. Eric, muito obrigado, cara. Obrigado eu. Pra gente foi uma honra imensa poder bater esse papo com você. E estamos aqui, quase 2 horas. Aprendi demais, Nathan, também. Com certeza. Eu também adorei as perguntas, provocaram fortes reflexões. Foi um desafio, né? Foi um desafio. Considerando seu background, foi um desafio fazer um podcast bom aqui com você, que superasse os anteriores. Nada. Vocês mandaram muito bem. É isso. Então é isso. Aprendi muito também. Obrigado, Eric, por sua presença, cara. Obrigado, Prazer. Jonathan. Valeu. Obrigado. O que o pessoal tem que fazer ali? Agora você vai ir aqui na legenda, você pode conhecer um pouco mais sobre a nossa assessoria, sobre a assessoria da SCS Marketing Jurídico. Caso você queira seguir também a gente nas redes sociais, está aí embaixo e também, principalmente, né, apertar em gostei aí, compartilhar, Mandar comentar, mandar no grupo de advogado e aprender mais com a gente. Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu, galera.